Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma dica preciosíssima vindo diretamente da equipe do grupo DAP Engenharia. Vamos lá? Então, bora pro conteúdo. Bom pessoal, vamos falar aí de 3 processos de soldagem, tá? Processo de solda, vamos falar assim? O pessoal conhece mais, fazer uma solda, né? Não fazer um processo de soldagem, mas em engenharia se fala muito processo de soldagem e tudo mais. Mas quais são os 3 principais tipos de solda que nós trabalhamos aqui no grupo da Engenharia? Nós trabalhamos com a MIG e MAG, certo? Nós trabalhamos com a TIG e nós trabalhamos com a eletrodo revestido. Vamos a cada uma delas. Gente, eletrodo revestido, tá? Para os 3 tipos de solda, eu tenho que criar uma atmosfera inerte, tá? Eu tenho que criar uma atmosfera inerte. Inerte do quê? De oxigênio, de impurezas e tudo mais. Então, eu tenho que ter ali uma atmosfera em que eu tenho uma proteção por um gás. Tá legal? Então, para os 3 processos, você tem que ter uma atmosfera inerte. Para não ter contaminação na minha solda quando eu tiver a minha poça fundida ali, tá? A poça de fundição. Então, eu não posso ter uma atmosfera com oxigênio, porque vai oxidar, com outros contaminantes ali, e eu tenho que ter uma atmosfera isenta, né, de contaminantes ali, de outros gases. Então, vamos lá. A eletrodo revestido, aí você fala, pô, você acabou de falar que tem que ter um gás. Exatamente. Por que o eletrodo revestido? O eletrodo revestido, aquela capa que tem no eletrodo, todo mundo se pergunta, para que essa capa? Essa capa é para ela direcionar a chama, o arco, tá? Porque todas elas são um arco elétrico. Então, você tem lá um inversor, né? Ou você tem um transformador, certo? Que eleva a tensão. Na verdade, a baixa corrente eleva a tensão, tá? Por isso que quando você bate o eletrodo, você fecha um arco. Quer dizer que a tensão é alta, mas a corrente é baixa, tá? É baixa. Você consegue regular no seu equipamento de solda também. Então, quando você tem o eletrodo revestido, aquela cobertura que eu tenho no eletrodo, ela cria atmosfera inerte, tá? Aquele revestimento solta um gás que cria ali uma atmosfera inerte. Quando você bate o eletrodo e puxa o arco, certo? Que você puxou o arco e ele está fazendo aquela poça de fundição ali, está derretendo o metal, em volta essa capa está derretendo e soltando um gás. Aquele gás em volta ali, aquele gás cria uma atmosfera inerte. Tá legal? Então, eletrodo revestido. Para que serve a capa do eletrodo? Direcionar a chama ali, o arco, e criar uma atmosfera inerte. Tá legal? Beleza, então essa é eletrodo revestido. Qual equipamento que eu tenho que ter? Ou uma inversora ou um transformador para mim fazer essa elevação de tensão. Beleza? E aí eu vou controlando a corrente também. Tá? Quanto maior a corrente, maior a fundição. Né? Menos tempo eu consigo derreter mais o eletrodo. Só que por consequência eu crio uma temperatura maior. Certo? É um arco elétrico, então eu vou aumentando a corrente e aumentando a temperatura também nesse arco. Quando eu tenho uma MIG-MAG, gente, Metal Inert Gas, MIG, tá? Então, essa MIG, e aí eu tenho essa atmosfera inerte também, mas eu tenho um gás chamado mistura. Ele é uma mistura de argônio com nitrogênio e outros gases. Então, ele também vai fazer uma atmosfera inerte. Só que eu tenho o gás ali na minha tocha. Ali eu chamo a tocha. Lá no eletrodo revestido, eu tenho um alicate de solda e eu tenho cabo terra. Por quê? Quando eu bato o eletrodo, eu fecho um curto, fecho o arco elétrico, né? E aí eu começo a derreter o material. Na MIG eu também tenho terra, só que aí eu tenho a tocha, certo? Eu tenho a minha tocha ali, que eu fecho um arco também, né? Eu fecho o arco com a MIG e aí eu vou fazendo o gás, ele vai criando a atmosfera inerte e na MIG eu tenho o meu insumo de solda, é um arame. Então eu tenho uma solda muito mais contínua, uma solda industrial muito mais rápida. Então a MIG-MAG, né? Ela é para esse tipo de solda. Ela tem um insumo com arame, ela tem um gás de mistura e ela tem também um transformador
para gerar o arco elétrico, aumentar a tensão, e aí eu vou controlando a corrente para mim fechar esse arco aí com a minha tocha e o terra lá que eu coloquei. Beleza. TIG, Tungsten Inert Gas, tá? Então eu tenho um eletrodo, né, não consumível, tá? Eletrodo consumível é aquele eletrodo lá da solda, né, o eletrodo revestido e o arame na MIG. Ah, mas e na TIG? Na TIG eu tenho um eletrodo não consumível de tungstênio, tá? E aí o que acontece? Esse eletrodo de tungstênio, ele vai fechar o arco e aí eu pego a vareta com meu material e vou fazendo a minha fundição. Crio a minha poça e dessa poça eu venho trazendo a minha solda, certo? Qual a diferença dela para MIG? A diferença é o insumo, que é em vareta, é claro, o eletrodo, que é não consumível, e também o gás. Na TIG eu uso o argônio puro e não em mistura. Então, a atmosfera inerte da TIG, ela é causada pelo argônio puro, tá? Uma outra diferença aí, né, é no insumo, que na TIG eu uso a vareta, tá? Eu uso a vareta. Então, e o eletrodo não consumível tungstênio, eu vou fechar o arco, adicionar material e aí eu crio minha poça e venho trazendo, né, fazendo a minha solda ali, o meu cordão de solda. Tá legal? Então, esses são os 3 processos de soldagem que nós utilizamos aqui no grupo DAP Engenharia.